Não estou conseguindo entender o trabalho de fuso horário do professor Edson. Mas também você passeia a aula toda, só fica no celular, é lógico que você não vai conseguir fazer o trabalho. Verdade. Tá, então vamos organizar o trabalho. A gente vai falar sobre o fuso horário. Mas para falar sobre o fuso horário, a gente precisa também falar sobre coordenadas geográficas. Tá, mas para que inventaram tudo isso? Não tinha isso aí antigamente. Coordenadas geográficas surgiram da necessidade que os países, na época da colonização, sentiam de se orientar em alto mar. Você lembra da aula do professor Edson sobre a história das origens da coordenada geográfica? Durante centenas de anos, o homem se utilizou dos astros para medir o tempo e se orientar. Para medir o tempo local, eles se utilizavam da posição do Sol ao dia e à noite da posição da estrela Sírius. Criaram maneiras de medir o tempo local, tais como o quadrante solar, que se utilizava da luz do Sol projetando uma sombra, da clepsidra, que se utilizava do volume da água em um recipiente, e da ampulheta, que se utilizava de uma porção de areia deslizando entre dois recipientes. Para orientarem-se, eles se utilizavam da posição do Sol, da Lua e do Cruzeiro do Sul. Principalmente em alto mar, tudo isso se tornava inútil em dias de céus nublados, e então era só sair do cais e o navio já não sabia sua localização. Em épocas de grandes navegações, não saber se localizar causava grandes problemas às metrópoles quando saíam a explorar suas colônias. Em uma dessas explorações, em 1707, a Inglaterra perdeu 4 navios e cerca de 2.000 homens ao sul da Inglaterra. Foi então que, em 1714, o parlamento inglês ofereceu 12 milhões de dólares a quem resolvesse o problema de orientação em alto mar. Nenhum cientista conseguiu, mas em 1760, um relojoeiro chamado John Harrison inventou o relógio marítimo e, posteriormente, o cronômetro. A partir de então, todos os países passaram a marcar a longitude e a latitude a partir do seu próprio território. Cada país também marcava seu próprio tempo. Isto fez com que, na Europa, houvessem 27 horários diferentes e nos Estados Unidos 74. Isso ocorria pelo fato de não haver um único ponto de referência para tempos e coordenadas. Hoje, na Europa, temos 3 fusos e nos Estados Unidos apenas 5. Em 1878, Sandford Fleming, senador canadense, sugeriu a criação de um sistema de fusos horários e coordenadas geográficas, tendo como base Greenwich. Em outubro de 1884, foi realizada em Washington, nos Estados Unidos, a Conferência Internacional do Primeiro Meridiano, onde 25 países elegeram o distrito de Greenwich, onde fica o Observatório Real de Greenwich, ao sudeste da cidade de Londres, na Inglaterra, como o meridiano zero da longitude mundial. Pô, legal. Agora eu entendi a história das coordenadas geográficas, mas como funciona aquela latitude, longitude? O sistema de coordenadas geográficas e fusos horários só existem devido ao movimento de rotação da Terra. A Terra gira em torno de um eixo imaginário que vai de um polo ao outro, passando pelo centro da Terra. A linha perpendicular ao eixo que divide a Terra em 2 partes iguais é a linha do Equador. Esta linha imaginária é a circunferência máxima que divide a Terra em 2 hemisférios. O hemisfério norte, ou boreal, ou setentrional, e o hemisfério sul, ou austral, ou meridional. As linhas que partem do Equador ao Polo Norte recebem a letra N, e as linhas que partem do Equador ao Polo Sul recebem a letra S. De modo que, do zero do Equador ao Polo Norte, temos 90 graus, e do zero do Equador ao Polo Sul, 90 graus.
Estas 180 linhas com distância de 1 grau entre elas são os paralelos. No mapa mundi, elas normalmente estão dispostas partindo do Equador aos polos de 10 em 10 graus. Agora eu entendi o que é latitude. Então o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Exatamente. A linha do Equador é o marco zero da latitude, sendo de 0 a 90 norte e 0 a 90 sul, em direção aos polos. Os paralelos definem também as zonas climáticas do planeta. A região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio é conhecida como zona quente, tropical ou intratropical. As regiões entre os trópicos e os círculos polares são conhecidas como zona temperada, norte e sul. E as regiões acima do círculo polar ártico e abaixo do círculo polar antártico formam as zonas frias ou glaciais. Tá conseguindo entender? Tô, mas vamos falar agora de longitude? Já entendemos o que é latitude? Vamos estudar a longitude. Assim como os paralelos dividem a Terra do Polo Norte ao Polo Sul, marcando a latitude e definindo as zonas climáticas, os meridianos dividem a Terra de leste para oeste, marcando a longitude e definindo os tempos. Já aprendemos que o meridiano de Greenwich foi definido em 1884 como marco zero para a medição de longitudes, que ele liga o Polo Norte ao Polo Sul, passando pelo Observatório de Greenwich, em Londres. O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério oriental a leste e ocidental a oeste. As longitudes são medidas partindo de Greenwich 180 graus a leste e 180 graus a oeste. As linhas que determinam a longitude são conhecidas como meridianos. No total, são 360 meridianos distanciados em 1 grau. As frações de latitude e longitude são minutos e segundos. 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Viu que as linhas que formam a latitude são os paralelos e tem o seu ponto zero na linha do Equador. E as que formam a longitude são os meridianos, que tem o ponto zero no meridiano de Greenwich. Mas o que é coordenada geográfica? Afinal, o que é isso? A coordenada geográfica é um ponto qualquer na superfície da Terra, por onde passam um paralelo e um meridiano, e servem para localização. O sistema de coordenadas geográficos serve para definir a posição de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Vejamos alguns exemplos. A Torre Eiffel, que fica na cidade de Paris, na França, está localizada à latitude de 48 graus, 51 minutos, 30 segundos ao norte, e a longitude 2 graus, 17 minutos, 40 segundos a leste. Ao norte da linha do Equador e a leste do meridiano de Greenwich. Outro exemplo. A estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro está localizada na latitude 22 graus, 57 minutos, 10 segundos ao sul e longitude 43 graus, 12 minutos, 34 segundos e meio a oeste. Ao sul da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich. Outro exemplo, o naufrágio do navio Titanic, ocorrido em 15 de abril de 1912, ocorreu na coordenada latitude 41 graus, 46 minutos a norte e longitude 50 graus, 14 minutos a oeste. Agora veja, assim como os paralelos são utilizados para definir as zonas climáticas, os meridianos são utilizados para definir os tempos. Então é agora que entra os fusos horários do trabalho do professor Edson? Tá mais fácil de entender os fusos agora? Tá, então quer dizer que os fusos estão relacionados com os meridianos. Exatamente.
para leste e 180 graus para oeste, os fusos horários também são contados a leste como positivos e a leste como negativos. O sistema de fusos horários dividiram a circunferência da Terra em 24 horas, onde cada hora corresponde a 15 graus. O fuso horário base começa com o meridiano de Greenwich ao centro, deixando 7,5 graus a leste e 7,5 graus a oeste. A partir daí, todos os fusos a leste e a oeste contam 15 graus. Os fusos horários a partir de Greenwich para oeste são contados diminuindo-se as horas, e os fusos para leste são contados adicionando-se as horas em relação a Greenwich. Então, a gente não pode esquecer que o meridiano de Greenwich não é o ponto zero dos fusos horários, é o centro da primeira hora. É igual o professor Edson falou, né? A partir do meridiano de Greenwich para leste são 7,5 graus, para oeste 7,5 graus, a partir daí são 15 graus. A sigla GMT significa Greenwich Mean Time, que traduzindo quer dizer Tempo Médio de Greenwich. Hoje em dia, já se é utilizada mais a sigla UTC, que significa Universal Time Coordinated, ou Tempo Universal Coordenado, que se utiliza de 400 relógios atômicos espalhados em 70 observatórios sobre o planeta. A linha internacional de mudança de data é um meridiano que corta o Oceano Pacífico contornando algumas ilhas. Vejamos como funciona. A linha internacional de mudança de data é o meridiano oposto a Greenwich e se encontra no Pacífico. Nesta posição, olhando pelo Polo Norte, imaginemos que é uma sexta-feira e Greenwich está a 12 horas. Nestas condições, na cidade de Honolulu, no Pacífico, seriam 2 horas da manhã, iniciando a sexta-feira, enquanto que na cidade de Tóquio seriam 22 horas, finalizando o mesmo dia. 2 horas mais tarde, Tóquio entraria no sábado, a região mais escura. Em Honolulu seria apenas 4 horas da manhã de sexta, a parte mais clara. Com a Terra girando para leste, nesta posição teremos a Europa finalizando a sexta-feira, Tóquio já às 10 horas do sábado e Honolulu às 14 horas de sexta-feira. Concluindo seu ciclo de rotação, a Terra finalizará a sexta-feira para Honolulu e se iniciará o domingo para Tóquio. O sistema de fusos horários só foi adotado no Brasil no governo do presidente Hermes da Fonseca em 1913. O território brasileiro está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Em virtude de sua grande extensão longitudinal, compreende 4 fusos horários das ilhas de Fernando de Noronha e Martim Vaz ao estado do Acre. O Brasil só adotou o Sistema Mundial de Fusos Horários a partir de 1913, no governo de Hermes da Fonseca. Em junho de 2008, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que reduzia de 4 para 3 os fusos horários no Brasil. Mas a partir de 10 de novembro de 2013, o Brasil voltou a ter 4 fusos, depois que a presidente Dilma Rousseff sancionou outra lei fazendo voltar a mesma situação deixada pelo ex-presidente Hermes da Fonseca em 1913. Coordenadas geográficas. São linhas imaginárias que se traçam de forma horizontal e vertical sobre a representação gráfica da Terra para se localizar lugares nos mapas. Os paralelos. São linhas horizontais traçadas das direções leste para oeste e determinam a latitude. São chamados de paralelos porque são paralelos a uma linha base principal, o equador terrestre ou paralelo 0 grau,
que fica a uma distância igual entre os dois polos e divide a Terra em dois hemisférios exatamente iguais. Hemisfério norte, boreal ou setentrional, e hemisfério sul, austral ou meridional. O Equador é 0 grau, portanto, do Equador ao norte, os paralelos vão de 0 a 90 graus. A mesma situação se dá ao sul. No total, existem 180 paralelos separados por 1 grau. Os meridianos são linhas verticais imaginárias que ligam o Polo Norte ao Polo Sul e determinam a longitude de um lugar. Existe um meridiano principal chamado meridiano de Greenwich ou meridiano 0 grau. Se tomar como base este meridiano, pode-se dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste ou oriental e o hemisfério oeste ou ocidental. A partir do meridiano de Greenwich, se distribuem os outros meridianos 180 a leste e 180 a oeste. No total, existem 360 meridianos separados por uma distância de 1 grau. Hemisférios terrestres. Com respeito ao Equador, o planeta se divide em dois hemisférios, norte e sul. Em relação a Greenwich, se divide a Terra em dois hemisférios, leste e oeste. Portanto, a Terra está dividida em 4 grandes zonas geográficas: hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e hemisfério oeste. Rede geográfica é o conjunto de 180 paralelos e os 360 meridianos que juntos formam a rede geográfica. O ponto onde se cruza um meridiano com um paralelo é conhecido como coordenada geográfica. Para se localizar um ponto na superfície da Terra, é necessário se conhecer as coordenadas geográficas e determinar o hemisfério onde se localiza. Todos os paralelos e meridianos se encontram separados por 1 grau. Os graus geográficos se dividem em minutos e segundos. O movimento de rotação da Terra de leste para oeste produz os dias e as noites e também formam os fusos horários. Cada fuso horário é o produto da divisão da circunferência da Terra por 24 horas. O fuso horário base para as horas mundiais é o que contém o meridiano de Greenwich ao centro. A partir desta hora principal, conhecida como GMT, se diminui as horas para oeste e se adicionam horas a leste. E aí, Di, tá pronto para fazer o trabalho agora? Pô, depois dessa revisão, vamos nessa, vamos de uma